Bom, o que vem a ser a clivagem e a blastulação? Na verdade, a blastulação é o processo, né, de formação do blastocisto ou da blástula. Mas o que é isso, professora? Nós vamos entender no final da aula. Mas para chegar em blastocisto, para chegar em blástula, o zigoto tem que se dividir muito, muito mesmo por mitoses. E umas mitoses diferentes, umas mitoses que a gente fala que são mitoses atípicas. Então vamos falar sobre isso. O zigoto, então, que era grandão, ele passa por sucessivas divisões mitóticas. Então, aquela primeira célula gigante se divide em duas, pela metade do seu volume. E essas duas células vão ser chamadas de blastômeros. E aí, esses dois blastômeros vão se dividir de novo, em mais dois. Então, sempre pela metade, né? Porque mitose forma dois, igual ao anterior. Só que, como que eu falei, são mitoses atípicas. O que significa isso? As células não vão ser exatamente iguais às células-mãe, porque elas vão ter a metade do volume da célula-mãe, porque não dá tempo de recuperar o volume, porque as divisões mitóticas são muito rápidas. Por isso que cada blastômero, depois de um processo de clivagem, ele é menor comparado ao seu blastômero mãe, a sua célula-mãe. E isso vai acontecer sucessivamente. Então, a gente vai ter, por exemplo, depois de 24 horas do zigoto formado, 2 blastômeros. Se a gente olhar aqui na imagem, a gente vê 2 blastômeros. 40 horas depois, vão ser 4 blastômeros. Reparem que o tamanho é o mesmo daqui e os blastômeros estão diminuindo de tamanho, né? O tamanho aqui da estrutura. Professor, isso aqui é um embrião? Não, lembra que a gente falou que é um pré-embrião? Porque ainda não dá para saber o que é crânio, o que é cauda, o que é dorsal, o que é ventral. Isso é um pré-embrião. E o que é isso aqui clarinho, professora? Pô, é a zona pelúcida, galera, que se tornou impermeável. A gente acabou de sair da fertilização. A zona pelúcida está impermeável. Então, ó, a zona pelúcida está aqui, bonitinha, parecendo uma bexiga, totalmente impermeável. E os blastômeros começam a se dividir loucamente por mitose. E essas células se dividem tanto, que chega uma hora que não dá para contar mais. Quando a gente não consegue contar mais, a gente chama de mórula, tá? Essa mórula são muitas células, muitos blastômeros. Todos esses blastômeros, eles têm uma característica interessante. Eles são totipotentes. Eles podem formar tudo, tudo. Se eu vier com gilete aqui e cortar na metade, eu consigo formar 2 embriões. Os gêmeos idênticos, por exemplo, são formados daqui, dessa divisão dos blastômeros, tá? São vindos do mesmo ovócito, por isso. Então, essas células, elas são totipotentes. E uma das características para a gente descobrir que elas são totipotentes é a expressão de uma das proteínas, que é o OCT4, um marcador de totipotência. Mas vamos lá. Então, significa que esses blastômeros começaram a se dividir e formaram uma mórula. Esta mórula, então, enquanto está se formando essas divisões celulares todas, vocês concordam que a célula foi ativada? A gente não falou da ativação do ovócito? Pronto, esse ovócito, então, começa a utilizar o material que ele tinha guardado de reserva, mas ele também começa a produzir o seu próprio material. Então, à medida em que está acontecendo as clivagens, a gente começa a falar que o material vindo do ovócito começa a ser utilizado. Então, aqui, ó, começa a ser utilizado o material vindo do ovócito, aqui em roxo, e em rosa começa a produzir o material do nosso pré-embrião. Ele começa a produzir as suas próprias proteínas. Essa é a ativação do genoma embrionário. Este embrião, este pré-embrião, começa a ativar as suas próprias proteínas. E essa mórula, galera? O que essa mórula tem de interessante? É ela que vai dar origem a tudo. Ela que dá origem ao embrião e aos anexos embrionários, tá? E aí, o que mais vai acontecer? Essas mórulas, concordam comigo? Essa mórula, ela tem várias células, vários blastômeros ali, envolto pela zona pelúcida que está totalmente dura. Essa zona pelúcida vai ter que sair mais cedo ou mais tarde, porque senão não vai acontecer a implantação. Enquanto isso, esses blastômeros estão todos ali, bonitinhos, livres, leves e soltos, divididos, né? O que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de compactação dos blastômeros. Como assim? Não são vários agora? São vários blastômeros, como se fosse uma bola de futebol? Os blastômeros de fora, lembra que tem a zona pelúcida que está segurando eles, mas uma hora elas não vão existir mais. Então, esses blastômeros de fora, eles começam a se compactar, a se unir um com os outros. Pô, professora, como eles fazem isso? Vocês já sabem. Lembra das junções de adesão, das junções de oclusão, das caderinas? Lembra das junções de oclusão, das de adesão e dos esmossomos que expressam caderinas para fazer uma célula ficar fortemente unida à outra? Pronto, você já tem a resposta. Os blastômeros, então, de fora, eles começam por um estímulo externo a expressar caderinas para fazer essas junções de adesão e desmossomos e começam a ficar fortemente unidos.
Então, há uma alteração do formato do citoesqueleto deles, para que eles fiquem unidos. E os blastômeros internos, professor, eles têm que ficar fortemente unidos? Não, porque lembra que a célula ainda tem que formar um embrião. Então, tudo ainda vai acontecer lá dentro, vai acontecer migração, um monte de coisa. Então, os de dentro não tem que estar fortemente unidos, os de fora têm. E uma vez que eles ficam fortemente unidos, os de fora, eles garantem uma certa uma compactação desta mórula, ela se tornou compacta. E aí o que vai acontecer? Entrada em fluxo de água. Olha aqui no desenho. A água vai começar a entrar. E por que a água entra? Porque entrou sódio. Por causa da bomba de sódio e potássio, entra sódio e junto entra água. Quando entra água entre esses blastômeros, o que vai fazer? Ai, professora, a senhora não acabou de falar que os blastômeros de dentro não estão fortemente unidos? Não estão. Então, essa água vai entrar e vai começar a empurrar esses blastômeros para um canto só. Esses blastômeros, então, vão ser todos empurrados para um canto só, que a gente chama de massa celular interna ou embrioblasto. É o que vai dar origem ao embrião. Os blastômeros empurrados aqui por todo o resto do canto, eles estão compactados, vão dar origem ao que a gente chama de trofoblasto. Então, aqueles blastômeros fortemente aderidos, compactados do lado externo, vão formar o trofoblasto, porque eles têm aquelas proteínas caderinas de junções que deixam eles fortemente unidos. Os blastômeros internos, que não estão fortemente unidos, vão ser empurrados pelo líquido que está entrando e vão se juntar todos numa região só, formando a massa celular interna. E essa cavidade toda aqui, que é a cavidade blastocística, fica repleta de líquido, né? A blastocele. Deu para entender? Ótimo! Uma vez que este blastocisto está formado, outras proteínas começam a se expressar e umas deixam de se expressar, mostrando agora quem vai formar o quê. E nesse mesmo intervalo de tempo, o que eu tenho que lembrar? Que a zona pelúcida já exerceu sua função. Agora já tem um trofoblasto que mantém toda a estrutura. Então vai acontecer aqui, olha o desenho, a eclosão do blastocisto. Ele vai sair fora da zona pelúcida. Ele vai explodir, assim, vai abrir um rompimento, tá? Vai acontecer um rompimento ali na zona pelúcida por causa de enzimas, certo? E aí, onde apareceu um buraquinho na zona pelúcida, ele vai explodir, como se fosse sair assim, correndo, ó. E ele sai. Essa eclosão do blastocisto vai fazer com que ele possa agora implantar no endométrio, certo? Vai acontecer a anidação. Deu para entender mais ou menos? Então, pronto. Isso aqui que eu mostrei, ó, este blastocisto que eu mostrei, é de humanos. Vamos falar assim, né? Na verdade, não é que é de humanos, é de todos os mamíferos. Todos os mamíferos. Mas acontece o seguinte. Os mamíferos domésticos, acontece uma coisa diferente. Não falei que aqui em volta, ó, tem trofoblasto, né? O trofoblasto em tudo aqui. Se fosse os primatas, o trofoblasto ia continuar aqui normal, tá? E isso daqui ia implantar. A gente vai falar sobre isso na aula de implantação. No caso dos mamíferos domésticos, acontece uma coisa muito doida. Acontece o seguinte, ó. O trofoblasto está aqui em volta, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer que células do trofoblasto que estão em cima aqui, ó, do embrioblasto, aqui eu tenho embrioblasto e aqui eu tenho trofoblasto. Olha aqui na imagem, ó. Embrioblasto aqui e trofoblasto tudo aqui ao redor. Células do trofoblasto aqui de cima, ó, vão se degenerar, elas vão morrer, elas vão perder as junções, tá? E vão se degenerar. E o que vai acontecer? As células aqui da massa celular interna, que a gente fala aqui que vai ser o epiblasto e o hipoblasto, que a gente vai falar isso na próxima aula, eu vou discutir isso de novo, mas só para vocês saberem. Elas vão ficar fortemente unidas para esse embrioblasto não se perder no ambiente, porque o trofoblasto daqui se degenerou. E aí vai ficar como? Vai ficar trofoblasto aqui tudo, e aqui para e fica o embrioblasto. Especificamente o epiblasto exposto, galera, exposto. Mas aí o que vai acontecer? Não é que ele vai ficar exposto. Ele vai ficar exposto por intervalo de tempo. Depois desse trofoblasto daqui e daqui, ó, eles vão fazer assim, ó, vai estar exposto aqui, né? Aí o que vai acontecer? Aqui tem o embrioblasto exposto, né? Que é o epiblasto. E aqui é trofoblasto e aqui é trofoblasto. O que ele vai fazer? Isso aqui e vai fechar de volta. Ele vai se dobrar para fechar de novo. Por que isso acontece? Alguns livros ainda não sabem informar, mas sabe-se que isso é muito importante para os mamíferos domésticos. Então, a gente tem que,
Na hora da formação do blastocisto, esse embrioblasto ele vai se delaminar em epiblasto e hipoblasto. E eu vou falar disso de novo na próxima aula. Mas o que eu tenho que lembrar aqui, ó, é que esse trofoblasto aqui vai se degenerar, mamíferos domésticos. E o epiblasto vai ficar exposto por um tempo. E depois o trofoblasto daqui vai se dobrar sobre si mesmo para fechar. E ao mesmo tempo que está acontecendo, sabe o que acontece ainda nos mamíferos domésticos, principalmente em ruminantes e suínos? O blastocisto vai começar a se alongar. Aquela bolinha vai se alongando, vai virando um fio gigante, gigante, que vai ocupar, olha aqui o desenho esquemático, vai ocupar o blastocisto, a ideia é que ele ocupe todo o útero, olha que loucura, porque ele vai virando um disco, né? Ele vai virando aqui, ó, um filamento, fica filamentoso. E aqui dentro, aqui tá o disco, tá? Tá o embrioblasto aqui, ó, o embrioblasto fica aqui, e aqui tudo vira um filamento gigante. Acredita-se que isso muito é para ajudar o reconhecimento materno da gestação, para avisar o útero que tem um embrião ali dentro, um pré-embrião ali dentro, beleza? Mas isso acontece com os embriões, os pré-embriões, né, a blástula, um blastocisto de mamíferos domésticos. Se for humano, por exemplo, primata, né, não é assim. O blastocisto continua sendo aquela bolinha que vai implantar. E é isso que nós vamos discutir na aula de implantação. Então, eu vou mostrar aqui agora o videozinho mostrando, ó, quando os espermatozoides chegam, tá vendo? Ele tá penetrando a corona radiata, a zona pelúcida e o ovócito. Aí esse vídeo ele vai mostrar exatamente isso. Penetrou. O que a gente vai falar agora? De clivagem e blastulação. Então, este zigoto que acabou de fundir, se vocês separarem no vídeo, ele está andando por causa dos movimentos peristálticos e agora ele já está clivando, ó. Clivagem de 2 blastômeros, clivagem de 4 blastômeros, e ó, tá vendo a zona pelúcida aqui impermeável? Clivagem de 8, 16, 32, 64. Daí, gente, já não dá mais para distinguir quantas células tem aí? Esta é a parte que a gente chama de mórula. A mórula, e essa mórula, como eu falei, ela vai se compactar, né? A mórula compacta é quando os blastômeros mais externos começam a expressar aqui as proteínas caderinas das junções de adesão e desmossomos, né? E ainda formam as junções de oclusão para ele ficar fortemente aderido. E vale lembrar que ainda tem aqui, ó, a zona pelúcida completamente enrijecida, né? Impermeável. E esta mórula que vai se compactar vai começar a passar pelo processo de blastulação. Vocês estão ligados que está sendo o trajeto todo aqui, né? E nessa blastulação vai entrar sódio pela bomba de sódio ATPase e vai entrar água. E essa água vai empurrar as células de dentro, os blastômeros internos, para a extremidade. Vamos observar isso aqui, ó. Olha, empurrou. Agora a gente tem a blastocele, o embrioblasto e o trofoblasto. E esse processo está acontecendo no trânsito. E este trânsito aqui, ó, isso aqui é um blastocisto, né? Passou pela fase de blastulação. E mostrando a eclosão, como aconteceu. E essa eclosão acontece de que forma? E aí tem a implantação na sequência, que é a próxima aula.